desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1931. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1931 foi a 22ª edição desta competição municipal. Quem organizou o campeonato deste ano foi a Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos, ANGEA. Entidade fundada pelo Internacional e Grêmio em 1929, descontentes com a lei do estágio que obrigava os atletas a fazerem um estágio de um ano antes de poderem jogar em outro clube. O Citadino foi disputado no sistema de pontos corridos, de turno e retorno. As partidas foram realizadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão. O vencedor do torneio ganha a vaga para disputar o Campeonato Gaúcho por Porto Alegre. Neste ano, o Gaúcho voltou a ser organizado pela Federação Rio-Grandense de Desportos, FRGD. Participaram da competição os seguintes clubes: Atlético Bancário Clube, Concórdia Futebol Clube, Esporte Clube Cruzeiro, Grêmio Esportivo Força e Luz, estreando na competição. Grêmio Futebol Porto Alegrense, Esporte Clube Americano, Esporte Clube Internacional, Esporte Clube Marechal de Ferro, também estreando na competição. E Esporte Clube Rui Barbosa. O Internacional iniciou sua campanha jogando contra o Concórdia, no campo da Praça São João, no dia 19 de abril de 1931. O grande público presente pôde apreciar um bom jogo. O Inter estava escalado com Penha, Miro Vasques e Risada, Ribeiro, Alfredo e Moreno, Nenê, Javel, Donaldo Ross, Honório e Marreco. O técnico do Internacional nesta temporada foi Carlos de Lorenzi. A partida foi muito movimentada e a bola não parava, andando de um campo a outro com rapidez. Para a maioria, o quadro do Internacional teria uma fácil vitória, mas essa facilidade não se mostrou dentro de campo. No primeiro tempo, os colorados abriram o placar com Ross, aos 10 minutos. O Concórdia empatou com Tupã, aos 35. Na segunda etapa, o Inter marcou seu segundo gol com Nenê, logo aos 5 minutos, e ampliou com Marreco, que fez o terceiro tento colorado. Aos 33 minutos, o Concórdia ainda tenta uma reação marcando com Agostinho, mas no final a vitória é colorada com placar de 2-3. O segundo jogo foi o Grenal de número 35. Foi disputado no dia 26 de abril de 1931, na nova casa do Internacional recentemente inaugurada naquele ano, o novo Estádio dos Eucaliptos. Esse foi o primeiro campeonato citadino disputado pelo Inter no Estádio dos Eucaliptos. Foi bom o público presente que assistiu o Colorado entrar em campo com Penha, Miro Vasques e Risada, Ribeiro, Félix Magno e Moreno, Nenê, Javel, Donaldo Ross, Honório e Marreco. A partida foi muito disputada e o Inter venceu com gol de Donaldo Ross aos 15 minutos do segundo tempo. Mas o que marcou esse jogo foi a briga com socos e pontapés entre Ross, autor do gol colorado, e Poroto do Grêmio. Os demais jogadores intervêm, alguns para apaziguar e outros para brigar. Quando a confusão se estendeu para a torcida, o juiz decide interromper a partida faltando 4 minutos para o seu final para evitar maiores problemas. Na terceira partida, o Internacional recebeu o Bancário, no dia 10 de maio de 1931, no Estádio dos Eucaliptos. O jogo despertou grande interesse da comunidade esportiva. O Inter estava escalado com Penha, Miro Vasques e Risada, Ribeiro, Moreno e Félix Magno, Nenê, Javel, Donaldo Ross, Honório e Marreco. O Inter era o favorito para essa disputa. Abre o placar logo aos 7 minutos com Honório e amplia aos 13 do segundo tempo com Nenê. O Bancário ensaiou uma reação e conseguiu empatar com 2 gols de baleta. A partir daí, a torcida, com vozerio ensurdecedor, empurra o time colorado para marcar mais 3 gols com Risada, Honório, novamente, e Félix Magno. Placar final 5-2 para o Internacional. Foi o único jogo entre Internacional e o Bancário da competição. O Bancário abandonou o campeonato e não disputou o segundo turno. No quarto jogo, o Internacional foi visitante contra o Americano, no dia 14 de junho de 1931, no campo da Rua Larga.
Numerosa foi a assistência que encheu o local numa linda tarde de sol. O Inter foi a campo com Penha, Miro Vasquez e Risada, Alfredo, Félix Magno e Moreno, Nenê, Javel, Dante Marrone, Honório e Rotfuches. A partida não foi das melhores. Pouco futebol coletivo, onde prevaleceu o esforço individual de alguns jogadores. Mas os colorados venceram com placar de 1 para o Americano e 2 para o Internacional. Marcaram os gols. Dante Marrone e Javel para o Inter, ainda no primeiro tempo, e Luiz Luz descontou, de pênalti, para o Americano aos 35 da segunda etapa. Na quinta partida, o Internacional recebeu Força e Luz, no dia 30 de agosto de 1931, no Estádio dos Eucaliptos. O jogo foi considerado violento, mas um espetáculo regular apesar de falho de técnica. A escalação do Internacional foi Penha, Chanes e Miro Vasquez, Ribeiro, Félix Magno e Moreno, Nenê, Dante Marrone, Alfredo, Honório e Javel. Os colorados jogaram com mais ardor e conquistaram uma vitória apertada de 3-2. Os gols foram de Alfredo, Honório e Ribeiro para o Internacional. Dinga marcou os 2 gols do Força e Luz. Na sexta disputa, o Internacional jogou contra o Marechal de Ferro, no dia 6 de setembro de 1931, no Estádio dos Eucaliptos. Temos poucas informações sobre esse jogo. O Inter entrou em campo com Penha, Risada e Chanes, Alfredo, Félix Magno e Moreno, Armando, Dante Marrone, Mancuso, Honório e Javel. Foi a maior goleada aplicada pelo Internacional neste campeonato, 7-0 no Marechal de Ferro. Os gols foram de Honório, 3 gols, Félix Magno, Javel e Armando, com 2 gols. Na sétima partida, o Internacional saiu para enfrentar o Cruzeiro, no dia 13 de setembro de 1931, no campo do Caminho do Meio. Foi uma das melhores disputas da temporada. O Inter estava organizado com Penha, Miro Vasquez e Risada, Alfredo, Félix Magno e Moreno, Armando, Dante Marrone, Mancuso, Honório e Javel. Foi um dia de chuvisqueiro e o campo estava enlameado, mas a partida decorreu num ambiente de entusiasmo e com magníficas jogadas. Jogo bem equilibrado, como mostrou o placar final de 1-1. Félix Magno abriu o placar aos 10 minutos de jogo para o Internacional. Bojuga empatou para o Cruzeiro aos 30, ainda no primeiro tempo. No oitavo jogo, o Internacional foi visitante contra o Rui Barbosa, no dia 27 de setembro de 1931, no campo da Bela Vista. Esta partida fechou o primeiro turno para o Inter, que estava organizado com Penha, Miro Vasquez, depois Chanes e Risada, Ribeiro, Félix Magno e Moreno, Armando, Marreco, Alfredo, Dante Marrone e Javel. Foi uma bela tarde de sol com um excelente público para ver uma grande vitória colorada com placar de 1 para o Rui Barbosa e 5 para o Internacional. O gol do Rui Barbosa foi de rancho. Marcaram para o Internacional Javel, com 2 gols, Dante Marrone, também com 2 gols, e Marreco. A nona disputa do Internacional foi jogar contra o Marechal de Ferro, no dia 4 de outubro de 1931, no campo da Bela Vista. O Inter estava escalado com Penha, Miro Vasquez e Risada, Ribeiro, Félix Magno e Moreno, Javel, Marreco, Alfredo, Honório e Jäger, depois Carlitos. Foi uma vitória tranquila dos colorados com uma goleada de 0 para o Marechal de Ferro e 5 para o Internacional. Os gols foram marcados por Félix Magno, Honório, 2 gols, Javel e Marreco. A 10ª partida do Internacional foi contra o Concórdia, no dia 11 de outubro de 1931, jogando em casa, no Estádio dos Eucaliptos. Neste dia, soprou um vento forte que prejudicou bastante a parte técnica do jogo. O Inter entrou em campo com Penha, Miro Vasquez e Risada, Rif, Félix Magno e Moreno, Javel, Marreco, Alfredo, Honório e Índio. O jogo foi considerado violento, principalmente pelo lado do Concórdia, que visou atingir mais os adversários do que a bola. Mas o Inter conquistou a vitória marcando 2 gols no segundo tempo.
Os gols foram de Jorge, Contra e Honório. O 11º jogo foi o Grenal de número 37, disputado no dia 18 de outubro de 1931, no Estádio da Baixada. Uma torcida vibrante e entusiasmada compareceu para assistir o jogo. O Internacional estava escalado com Penha, Miro Vasquez e Risada, depois Alfredo, Ribeiro, Félix Magno e Moreno, Javel, Marreco, Mancuso, Honório e Índio. O jogo foi muito movimentado, porém, a técnica bastante escassa. O Grêmio só ganhou esse jogo, com placar de 2-1, por causa de um pênalti de mão na área colorada cometido por Miro. Os gols da partida foram de Artigas e Nenê, cobrando pênalti, para o Grêmio, e Félix Magno marcou para o Inter. A 12ª disputa do Internacional foi o segundo jogo contra o Rui Barbosa, no dia 8 de novembro de 1931, no Estádio dos Eucaliptos. Não sabemos muito sobre esse jogo. O Inter estava organizado com Penha, Miro Vasquez e Risada, Alfredo, Félix Magno e Moreno, Javel, Nenê, Honório, Dante Marrone e Marreco. Foi uma vitória de goleada dos colorados com placar de 5 para o Internacional e 1 para o Rui Barbosa. Os gols foram de Honório, 3 gols, Dante Marrone e Nenê para o Internacional. Rancho foi o autor do gol do Rui Barbosa. Na 13ª partida do Internacional foi visitante contra o Força e Luz, no dia 19 de novembro de 1931, no campo da Baixada. Não temos como afirmar a escalação exata do Internacional, mas, provavelmente jogou com Penha, Miro Vasquez e Risada, Ribeiro, Félix Magno e Moreno, Javel, Nenê, Honório, Dante Marrone e Marreco. O jogo foi bem equilibrado e animado, mas os colorados perderam com placar de 3 para o Força e Luz e 2 para o Internacional. Mas o jogo não chegou a terminar. Aos 35 minutos do segundo tempo, o Internacional abandona o campo revoltado com o juiz por não ter marcado um pênalti a favor dos colorados. Essa atitude do juiz levou o Internacional a desistir de disputar o resto do campeonato. Os gols da partida foram de Eupídio, Ferreira e Aparício para o Força e Luz. Dante Marrone e Ribeiro marcaram pelo Internacional. A 14ª disputa do Internacional seria contra o Cruzeiro. Porém, o Internacional abandonou a competição em virtude da conduta duvidosa dos árbitros da Angeia. O Internacional perdeu por WO. Pelo mesmo motivo, a 15ª partida do Internacional contra o Americano, que deveria ter ocorrido no dia 6 de dezembro de 1931, fechando o segundo turno para o Inter, não aconteceu. E foi declarada vitória por WO do Americano. Na classificação final do Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1931, o Grêmio foi o campeão e disputou o Campeonato Gaúcho como representante de Porto Alegre, título que conquistou também. O Internacional não disputou as últimas 2 partidas, alegando desavenças com a arbitragem. Mesmo assim, ainda conquistou o vice-campeonato. Numa campanha de 15 jogos, fez 21 pontos. Teve 10 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Marcou 42 gols e sofreu 17, ficando com saldo de 25. No próximo vídeo veremos como foi o Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1932. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!